Bom, gente, então a gente vai dar continuidade. Nós estamos no capítulo 19, Precioso Entendimento. Essas são as palavras de Matilde. Matilde, agora, já na primeira parte desse capítulo, ela conversou com a nossa irmã Margarida, já estabeleceu com ela alguns critérios ali de entendimento para a irmã Margarida, e agora ela vai fazer uma solicitação muito pessoal e muito direta à nossa irmã Margarida. Por quê? Porque a nossa irmã Margarida, agora, ela vai receber a feliz notícia de que ela vai ser mamãe e que ela vai esperar a nossa irmãzinha Matilde, que deve retornar ao círculo da carne, como ela chama, a zona de nevoeiro. Eu acho bonito ela chamar zona de nevoeiro, né, que é aqui onde nós estamos encarnados. E é interessante, é uma alegoria bonita, né, porque o nevoeiro realmente é aquela, vamos dizer, aquela obscuridade referente ao passado, aquele passado que fica obnubilado, né, que você tem apenas alguns pontos, né, e isso é interessante ela colocar uma zona de nevoeiro. Eu acho bonito, é uma construção de frase muito bonita, né? Então, ela vai conversar um pouco com a nossa irmã Margarida e vai solicitar para ela algumas coisas que, nossa, quando a gente perceber, é algo assim muito bonito, é algo que realmente vale a pena a gente refletir. Então, convido a vocês a gente dar continuidade aos nossos estudos e ver o que a nossa irmã Matilde vai solicitar para a nossa irmã Margarida como futura mamãe. Como ela coloca, em curto tempo, ela estará retornando. E, óbvio, no capítulo 20, a gente vai depois entender um pouco melhor por que Matilde está retornando. Porque Gregório, quando for recuperado, lá no capítulo 20, que ele, vamos dizer assim, for liberto da escravidão em que ele se encontra, na escravidão dos desejos, escravidão que ele mesmo criou para ele mesmo, né, dos sentidos e dos desejos, o orgulho dele. Quando liberto naquela situação, ele vai precisar de alguém para que ele possa reencarnar e refazer os seus erros do passado, se reconduzir na escala na vida, para buscar a sua felicidade, buscar o progresso. E quem vai fazer isso por ele? A nossa irmã Matilde, que vai ser aí mamãe de Gregório, mais lá no futuro. Como no último encontro que a gente conversou, uma das pessoas, até a gente falou sobre possíveis datas, né? Esse livro, ele é de 1941, né? Então, imaginemos que, possivelmente, Matilde já esteja encarnada já há algum tempo e que, possivelmente, ou até mesmo o nosso irmão Gregório esteja aí em condições já de encarnado, em condições de criança, ainda se desenvolvendo. Eu estou aqui colocando apenas uma ideia geral de datas, né? Mas pelo que a gente vai perceber, pelo que está ali o livro narrando, estamos mais ou menos nessa sequência. Hoje em dia, possivelmente, Gregório aí deve já estar encarnado, Matilde já deve ter uma certa idade, Gregório deve estar aí possivelmente na faixa entre 15 a 25 anos, mais ou menos, eu estou dando uma marcha de 10 anos, porque é uma especulação. Mas pelos fatos e pelas datas, a gente mais ou menos tem essa ideia de que esse processo, ele hoje em dia está em pleno curso. Em pleno curso. Até quando pensei em falar sobre isso, que eu estou discorrendo sobre isso, como uma, vamos dizer assim, um ponto de vista. Eu não tenho uma base, não tenho nada escrito, é um ponto de vista. Falei, bom, eu vou discorrer como um ponto de vista. Quando eu pensei em falar isso durante a semana, porque durante a semana a gente vai, eu vou pensando o que eu vou apresentar, como eu vou apresentar, algumas coisas que eu posso trazer, que eu posso enriquecer, não fugindo do livro, não fugindo das bases filosóficas que a própria doutrina apresenta, e sempre quando eu trago alguma coisa que é uma especulação como essa, colocando, olha, isso é um pensamento próprio, um pensamento meu. Mas nesse momento que eu pensei isso, eu tive uma vontade, eu orei para que esse irmão Gregório, né, que ele, se ele já se encontra aqui entre nós, que ele possa receber essas vibrações, essas boas vibrações, porque ele é um irmão que precisa muito de oração, ele precisa de muitas vibrações para poder realmente refazer o seu passado
delituoso, né? Seu passado imodoado de muitos erros clamorosos, né? Mas oportunidades não vão lhe faltar. E que Deus possa realmente ser clemente com ele, misericordioso, e possa oferecer condições desse irmão realmente sair dessa zona obscura que ele se encontra e caminhar realmente rumo ao futuro. É uma outra especulação da minha parte, que eu acho importante, e que também acho importante a gente pensar nesse aspecto antes de abrir os slides. Esse irmão, Gregório, ele demonstrou um poder mediúnico extremamente vasto, quando ele ali, por uma indução mental, que nós vimos, por uma imposição mental de subjugação, ele transforma uma pobre senhora numa loba, pela licantropia. Então, ali é uma demonstração muito patente de um poderio mediúnico, principalmente indutivo, de ideias e de forma a pensamento, muito poderoso. Agora, imaginemos esse irmão encarnado, porque a mediunidade ela é uma propriedade do espírito, se ele utiliza-se dessa mediunidade que ele já conhece, que ele possui um potencial muito grande, em prol a ajudar as outras pessoas. Da mesma maneira que Gúbio fala para ali Leôncio, né, no capítulo anterior, né, para que ele ali utilizasse aquele poderio magnético, aquele poderio indutivo magnético que ele tinha, para ajudar aquela pessoa que passava por aquele problema de desequilíbrio, aquele escritor, lembram? No capítulo anterior, o Gaspar Leôncio ali atua magneticamente para suavizar aquela situação. Então, eu imagino, né, uma especulação, novamente, especulação, o nosso irmão Gregório, com esse potencial mediúnico, como um médium com esse potencial mediúnico, se ele realmente se decide por ajudar o próximo, em fazer ao próximo tudo que for possível para auxiliar o próximo, ele vai conseguir realmente dar passos largos na sua reabilitação perante a espiritualidade, perante Deus, né? Vamos torcer para que isso tudo dê certo. Vou compartilhar, então, com vocês o capítulo 19, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. E, no final, a gente pode até voltar a conversar um pouco a respeito disso que eu comentei, que eu acho interessante isso. Está visível para vocês? Ótimo. Bom, mãezinha querida, ensina-me a continuar, desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Isso é a nossa irmã Margarina, né? E aí, agora é que vem a real receita de felicidade. Receita de felicidade que vai ser apresentada pela nossa irmã Matilde. Uma receita que realmente, se você levasse tudo adiante, seria realmente um paraíso. É difícil. Mas se a gente se esforçasse em fazer pelo menos algumas coisas, não integralmente, mas que fizesse pelo menos algumas coisas bem, com amor, eu acho que o ideal é o amor, né? O amor tem que estar presente. Realmente é uma receita de felicidade. Olha que interessante. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir. Olha, a primeira recomendação, né? Servir. Jesus, inclusive, ele deixa muito claro, né, que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, né? E, inclusive, ele até comenta que aquele que mais serve em toda a criação é Deus. Deus é aquele que mais serve em toda a criação. Fraternalmente, a quantos que reclamem arrimo. Arrimo quer dizer amparo e braço forte. Ou seja, esteja sempre disposto a servir. Servir e ajudar. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes de espírito. Aqueles que passavam por aflições e precisavam ali de um braço amigo, de um braço forte, precisavam realmente de alguém que os pudesse compreender e que os pudesse ajudar. Ajuda antes de procurares auxílio. Olha que bonito, né? Ajuda antes de procurar auxílio. Compreende, sem exigir compreensão imediata. Apenas compreenda. Desculpa os outros, sem desculpar a ti mesmo. Ampara, sem a intenção de ser amparado. Dá,
sem o propósito de receber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. A benevolência, né? A benevolência para com todos. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Bênção divina na aprovação da própria consciência. Ou seja, que seja quites com a tua consciência. Siga aquilo que a tua consciência te mostra e que te revela como sendo o caminho que gostarias que fizesse a ti próprios. Existe uma passagem que eu gostaria de conversar com vocês, e eu vou apresentar ela agora mesmo, que está referente principalmente a essa primeira parte que está aqui nesse anterior. Ó. Não procure ser atendido em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo, amparo e braço forte. Isso aqui é tão importante, gente, é tão importante, porque é um dos processos, esse daqui, não estou desmerecendo os outros, mas a importância desse é tão grande, porque é o ponto máter em que você desenvolve em si luz. O potencial de luz que você vai desenvolver está exatamente em consumir-se a si mesmo, ajudando o próximo. Ou seja, é o arrimo, o amparo, o braço forte em servir ao próximo. Para a gente compreender o que é isso um pouco melhor, eu achei interessante ler um texto, tá? Que é um texto, ele não é muito curto, mas é um texto que vai ajudar a gente a compreender bem o que eu estou querendo dizer com o que criar essa luz que você tem que ter, uma luz interior, que é uma luz que vai brotar e que vai vir lá do teu coração, que é onde se encontra o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem com aparência de experiência. O reino de Deus está dentro de vós, está no seu coração, está no seu sentimento sincero. O sentimento e no pensamento sincero em servir ao próximo, em se consumir a si mesmo, é o saber se molar-se, é o saber bem se molar-se, né? Em favor ao próximo, em favor à comunidade, em favor daquele que precisa de amparo. Eu vou ler então para vocês. Chama-se Contos dessa e de Outra Vida. O livro, né? O livro é do irmão X. E ele tem diversos capítulos. O capítulo que eu pensei na hora que eu li isso é o capítulo 27, Na Vinha do Senhor. Vejam que interessante e percebam como é importante e qual é a maneira que você desenvolve luz própria, como você pode desenvolver luz própria, como você pode edificar o reino de Deus e edificar luz para você. A luz que vai iluminar todos que estão à sua volta e que vai te trazer esse refrigério na sua alma. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia abençoado o trabalho a fazer. Queria ação. Suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor, quando mais ardentes se derramavam as lágrimas com as quais suplicava do céu a graça de servir. Eis que o mestre surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias imolvidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a atender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faria pescador de almas. Quero testemunhar a divina missão de teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã. O antigo pescador
Mais encorajado, esperou o dia seguinte, aguardando o mandato do eterno benfeitor. Devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas no amanhecer. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sobre murros violentos, deixa passar um homem seminu de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares, sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e o recém-chegado contempla Simão e rogava-lhe socorro. Tenho lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião, que é o nosso irmão Simão Pedro, reconhece. É Joás, o malfeitor, de largo tempo. Vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme. Socorrer-te por quê? Não passas de ladrão contumaz. E, de ouvidos moucos à arrogativa, convoca os varáculos, entregando o infeliz que, de imediato, foi posto a ferros, a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria conseguido a fazer, quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou à presença triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júlia. Linda greco-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazeres. Estava doente, cansada. Implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto. Aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos. E Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu presuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistêmico. Semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho nele! Infame, vociferou, revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite intensa sobre a cidade, em extrema secura. Desapontado ao refletir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxelante, quando o mestre querido se destacou da neve. Ah, Senhor! Clamou Pedro chorando. Aguardei todo o dia, sem que me enviastes a prometida tarefa. Jesus, como não? Disse o mestre, em tom de amargura. Por 3 vezes, roguei-te hoje, cooperação sem que me ouvisses. Diante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã, enviei-te Joás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júlia, pobre irmã dementada e doente, para que a meditasse e esclarecestes em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noite, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremessaste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é minha ignorância e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou, generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me,
Lembra-te de que o meu evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto ao do coração, mas o Cristo sublime, como quem se oculta na sombra, escapando-lhe a afeitosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das Anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincentemente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quando eu estava escrevendo esses slides, quando eu fiz esse slide, não procure ser atendido em todos os seus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos que reclamem arrimo, amparo e braço forte. Eu imediatamente lembrei dessa passagem. Essa passagem é uma passagem muito importante para nós, porque todos os dias batem nas nossas portas sempre alguém que precisa de ajuda e que precisa de amparo. E essas são as oportunidades que o nosso Pai e que Jesus nos oferece para que a gente possa exercitar, fazer ao nosso próximo aquilo que gostaria que fizéssemos a nós mesmos. E possamos, então, orientar esses nossos irmãos, possamos ter ali a presença do Cristo naquele momento, nos inspirando a proceder da melhor forma, ajudando, servindo, auxiliando. Ajuda antes de procurar auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Nosso irmão ali, lembrando exatamente o que faça o nosso irmão Simão. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo. Ampara sem intenção de ser amparado. Dá sem propósito de receber. Não persigas o respeito humano, como ele ali demonstrou, que te faça parecer melhor do que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacar da posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes, vacilantes e problemáticas. Ou seja, não procure os primeiros lugares, como Jesus fala, sempre advertiu, procure sempre os últimos lugares. Age corretamente, esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência costumadas. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Perceba, ouça, tenha ouvidos de ouvir. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produz o bem em seu nome onde estiveres, com aquilo que dispuseres, com aquilo que tiveres, sirva. Se realmente o trabalho que você se põe a realizar é o trabalho que Jesus espera, fique tranquilo. Recursos vão aparecer. Sempre aparecem. Recursos sempre aparecem. Existem inúmeras passagens que Chico falava, né, que era o dia de distribuir as cestas básicas, e não tinha cestas básicas, e tinham apenas algumas poucas coisas ali, e ele, não, vamos então distribuir o que temos. E quando ele estava distribuindo, logo em seguida aparece um caminhão carregado com cestas básicas, e que aquele irmão passou e falou: a gente estava procurando já há algum tempo o senhor, que é uma pessoa que o senhor atendeu há muito tempo, e ele pediu para que a gente trouxesse para o senhor, que o senhor saberia como encaminhar essas cestas básicas. Então, se o trabalho está, você está naquele ponto, você já tem alguma coisa, abra os trabalhos, comece os trabalhos, porque sempre haverá um encaminhamento para que aquilo vá em frente, para que aquilo realmente repercuta e atenda às necessidades. Sempre, sempre, sempre. Um comentário, esses comentários são meus, tá? Que eu coloco normalmente quando eu encontro alguma coisa que vale a pena a gente esmiuçar um pouco mais. Esse comentário está exatamente ligado àquilo que a gente viu agora há pouco, né? Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto a vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas,
Não faças tocar trombeta e como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1. A benfeitora resumiu em poucas palavras os principais valores que Jesus veio nos ensinar. A prática da caridade e o exercício da humildade e do perdão. Exortou a filha à prática do bem sem olhar a quem, incondicionalmente, e sem ansiar qualquer compreensão, a servir com humildade, sem preocupação com demonstrações públicas e a perdoar o próximo antes de a si mesmo. Olha que lindo, né? Eu resumi porque, na verdade, o que ela está trabalhando é exatamente essa partezinha que está lá no Evangelho de Mateus e que o nosso irmão Simão ali, muito bem lembrado pelo nosso irmão X, no livro Contos desta e de Outra Vida, ali nos fez refletir um pouco a respeito disso. Muito bonito. Eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente sempre ter em mente, né? Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, sempre trabalhando, sempre edificando, sempre auxiliando, sempre tendo algo para preencher o seu tempo. O tempo é muito importante e ele deve ser muito bem aproveitado. Se a sua alma estiver fechada aos interesses pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade, porque a felicidade está realmente em fazer, em levar a felicidade, que é o desenvolvimento da gratidão. Sem gratidão, sem felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Na paz que semeia, na paz que se colhe. Se você semeia as boas coisas, colhe boas coisas. Se você semeia coisas não boas, infelizmente, a colheita é obrigatória. As colheitas das coisas não boas se farão presentes. Esses são os princípios da vida radiante, da vida que esparge, que é aquela luz que sai e que esparge para todos aqueles que estão à nossa volta. Um outro comentário sobre aquela parte verde. Assim como a fé, que sem obras é morta em si mesma, como escreveu Tiago em sua única epístola, não basta alimentarmos nossa mente com ideais santificantes. É indispensável pô-los em prática. É indispensável pô-los em prática. Não adianta falar, tem que realmente fazer. É a única forma. Se a gente pudesse viver apenas de teoria, não precisaria encarnar. Bem simples assim. Se pudéssemos viver apenas de teoria, a gente poderia aprender tudo no mundo espiritual. A gente precisa realmente vir no laboratório da matéria, com a influência da matéria exacerbando as nossas emoções, para que a gente possa, com essas emoções que são muito exacerbadas, que são muito alimentadas pela matéria, para que os nossos sentimentos possam ali se desenvolver e estabelecer o equilíbrio desses sentimentos. Havemos que nos envolver no trabalho salutar em benefício ao próximo necessitado, para evoluirmos rumo à perfeição relativa e à comunhão com Deus. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Eu até coloquei em vermelho porque é uma das frases que eu mais gosto, né? Ninguém faz nada sozinho. Não dá para fazer nada sozinho. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Não tem como. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho quanto a ovelha que perdeu o pastor, porque ambos estão perdidos. Ambos estão à procura. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. Você pode até edificar, conseguir criar um oásis, mas esse oásis depois não vai ser um oásis muito bom. É um oásis que foi conseguido
através do egoísmo. Ou seja, outras pessoas se privaram, ficaram privadas de muitas coisas para que você vivesse nesse oásis egoisticamente. Você agora vai ter que, depois, repor essas coisas para aquelas pessoas com as quais você ali egoisticamente se apropriou dessas coisas. Né? É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, analisando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. E é interessante a gente até lembrar, né, que tudo isso que ela está falando, aonde está citado? Vocês lembram? O homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembram ali do homem de bem, no capítulo 17? O homem de bem, lá no capítulo 17, tem algumas coisas que são muito ligadas. Eu não vou ler a parte toda, porque é muito grande, mas tem algumas coisas que eu, quando li isso aqui, falei, nossa, é exatamente o homem de bem, lá do capítulo 17. Então, algumas coisas são importantes. Ó. Tipo, tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens os vê como seus irmãos. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Olha, não se lembrando senão dos benefícios. É indulgente para as fraquezas alheias. Não se compraz em buscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em conhecê-las. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem aos seus. Esse é o homem de bem. E essa é a estrutura que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item sede perfeitos. Sedes perfeitos como o perfeito vosso Pai Celestial. Essa ideia do vosso Pai é na medida que você pode compreender Deus. Né? E conforme você vai compreendendo Deus, é que você vai aplicando essas recomendações do homem de bem. Importante a gente meditar. Eu sei que eu mesmo, vocês viram quando eu li ali, com relação ao perdão, esquecimento, eu sei que realmente são muito difíceis. Mas se a gente não começar hoje, quando que a gente vai começar? Quando nós vamos ter uma nova oportunidade, enquanto encarnados, de refazer os caminhos e de recomeçar e de ir construindo o reino de Deus. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, lembrando que se ontem eu não consegui, hoje eu tenho um novo dia, uma nova oportunidade, porque o futuro ele é construído no presente. E o passado é como se fosse um retrovisor do carro. Você olha para o retrovisor de vez em quando, tá ali vindo as coisas do passado que não estavam muito legais, você agora fala, não, eu quero fazer diferente, e faz diferente. Mas não dirija olhando apenas para o retrovisor. A possibilidade de você bater num poste ou bater num muro é muito grande. Dirija sempre olhando para frente. E como é fazer isso? É trabalhando no presente. Por isso que Jesus foi muito criterioso quando ele disse: aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de me servir. Por quê? Aquele que põe na mão na charrua, ele vê o que precisa ser feito. Ele vê o que precisa, o terreno que precisa ser arado e semeado. Então, are, semeie, comece hoje, olhe para o retrovisor, não gostou do resultado, a plantação não está boa? Ótimo, estou com o arado na mão. Vou arar, vou arar a terra, vou fazer um novo plantio e amanhã o resultado vai ser muito melhor. Aproveite o dia, aproveite o tempo, não deixe o tempo passar.
O egoísmo é o mais radical dos vícios que atingem a humanidade. É a causa de onde deriva todo o mal, verdadeira chaga da sociedade. Visto ser totalmente incompatível com a lei de justiça, amor e caridade, o homem não evoluirá rumo à perfeição moral enquanto não extirpar do seu coração, pois ele anula todas as outras qualidades. Ensinaram ainda os espíritos que o egoísmo é resultado da inferioridade dos espíritos que se encontram encarnados na Terra, planeta de provas e expiações. Porém, à medida que forem se depurando, através das reencarnações sucessivas, despojar-se-ão desse sentimento tão negativo como de toda e qualquer imperfeição. Uma revelação alvissareira. Alvissareira, para quem não sabe, significa promissora ou esperançosa. Margarida, agora que retém tanto quanto possível regular consciência de si mesma em nossa esfera de ação, vejam que ela tinha recebido passes magnéticos para que ela pudesse ali reter aquilo que fosse útil, aquilo que fosse, vamos dizer assim, favorável, para que ela levasse adiante todo esse intento, não interferindo no livre-arbítrio nas escolhas dela, porque essas reminiscências, elas não são integrais, elas vão estar ali de maneira mais fácil de serem organizadas, porém não integral. Ela possui ainda o seu livre-arbítrio. Houve o apelo que endereçamos. Houve esse apelo. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, e que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação responsável, que nunca nos dirige à verdadeira paz. Imagina que eu vim aqui perder meu tempo e falar com você só para te lisonjear ou para te libertar. Não, há um trabalho para ser feito. E esse trabalho vai unir cada vez mais eu e você. O tempo é um dos mais valiosos, não desperdício. Eu assisti o resto. Tá. Com o microfone aberto. A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O tempo é valioso, minha filha. O tempo é valioso, minha filha. E não podemos menoscabá-lo, não podemos desprezá-lo, sem grave prejuízo para nós mesmos. Em breves anos, olha aqui, né, o que eu falei, em breves anos, voltarei também ao círculo de lutas em que te debates, dizendo, em breves anos eu vou reencarnar. E ela, tu, gritou Margarida, apadermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Essa condição de ser iluminado, em que Matilde ali se apresentava, eu vou trabalhar um pouco melhor com isso lá no capítulo 20. Por enquanto, aqui eu vou apenas para deixar esse item em azul para a gente depois refletir um pouco melhor o que é isso, o que é essa luz. O que é esse ser iluminado? O que é essa luz que ela está falando? A gente vai entender um pouco melhor lá no capítulo 20. No capítulo 20, na segunda parte do capítulo 20, na última aula, que a gente vai ter na nossa última live, é que eu vou novamente chamar a atenção para essa luz e o resultado disso aí. A gente vai ver realmente esse resultado e como isso realmente tem um potencial clareador, um potencial libertador muito grande. Por que seria imposta semelhante pena? Olha, falta de visão, né? Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho. A lei do trabalho demora para todo mundo, gente. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora, na maioria das vezes, constitua recurso de espíritos reminiscentes na desordem e no crime. Ou seja, não fique pensando que todo mundo está encarnando aqui porque tem um monte de coisa para ressarcir, que tem um monte de dívidas. Há muitas pessoas que reencarnam, há espíritos que se reencarnam em missão. Há muitos que vêm com uma missão previamente estabelecida e que vêm com o intuito de amparar aquele coração amigo, aquele coração que se perdeu no tempo e que agora, tendo essa oportunidade, esse coração que já avançou um pouco mais, vem resgatar esse coração, vem estender os braços a esse coração que se ficou perdido em algum tempo, em algum momento. E é esse o processo que a nossa irmã Matilde está querendo esclarecer para a nossa irmã Margarida. A crosta da Terra é comparável ao imenso mar onde a alma trabalhadora
encontra valores eternos, aceitando os imperativos do serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços de coração. Todos temos doces laços de coração, que se demoram por muitos séculos, retidos ao fundo do abismo. Ela está tratando diretamente do laço de coração que ela tem com Gregório, que se encontra ainda retido por muitos séculos no abismo. Mas a oportunidade chegou. E essa oportunidade é a oportunidade dela estender os braços e amparar esse irmão de coração. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Em razão disso, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos remanescentes. Ou seja, está falando para ela, olha, você vai ser mamãe. Espero que você não esqueça desse ministério e de como trabalhar com isso. Mas também vou te amparar nisso. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço. A esfera do recomeço é a reencarnação, por falta de braços decididos e conscientes, que nos guiem através do labirinto do mundo. E aí vem os pedidos de uma filha, de uma mãe que agora vem ser filha, de uma futura mamãe. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta, total, é tão nociva quanto a absoluta aspereza. A figurinha ao lado dá a ideia exatamente do que eu estou querendo dizer. Eu nem preciso comentar. Eu acho que isso é um problema que a gente costuma verificar em alguns casos, e é um problema que a gente deveria evitar a todo custo, porque os filhos, a mãe às vezes fala assim, né? Eu crio os filhos para o mundo. E aí você vira para a mãe e fala assim, tá, e o que a senhora entende por mundo? E ela vira para você e fala, o mundo é minha casa. É isso. Não sei, eu usei um trocadilho de palavras, né, para demonstrar que você precisa realmente ensinar, ajudar, amparar, mas você precisa dar um grau de liberdade para que o espírito possa progredir. Por isso que eu volto a dizer, né? As mães, às vezes, você pergunta para ela, você cria seus filhos para o mundo? E a mãe fala, não, eu crio os meus filhos, eu crio para o mundo. E aí você pergunta para ela, e o que a senhora entende por mundo? E ela vira para você e fala, o mundo é a minha casa. E quando você cria dentro dessas bolhas que eu coloquei aí dentro embaixo. Então, essa é a ideia. Você precisa dar um grau de liberdade, precisa dar confiança, precisa estimular para que o espírito encarnante ali possa realmente se desenvolver, possa ir para o mundo e, no mundo, encontrar o seu trabalho, o seu objetivo de progresso. A entidade mais enobrecida, em retornando a veículo de carne, é compelida a sofrer os regulamentos. Ou seja, vai haver ouvido, vai haver esquecimento, vai ter todos os problemas da vida carnal, sem dúvida nenhuma. O nascer, as doenças, tudo que faz parte da vida de um encarnado. É compelida a sofrer os regulamentos. Nós não estamos falando aqui de um Cristo. Quando a gente sabe, aquele que não erra, nem mesmo estando encarnado, é só os Cristos. Todos que estão abaixo, até os espíritos puros, quando vêm, eles estão sujeitos aos regulamentos da carne, sem sombra de dúvida. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. A única exceção são as dos Cristos. Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funciona para os pecadores. O esquecimento temporário me acompanhará. Está falando, o esquecimento temporário me acompanhará nos círculos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. A figurinha ao lado dá bem ideia do que eu estou querendo dizer. Eu procurei na internet, eu gastei horas procurando figuras que eu pudesse ali exaltar o que a nossa irmã Margarida está querendo passar.
Comentário. De acordo com os ensinamentos dos Espíritos, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e está no Livro dos Espíritos, na questão 582, eu quis trazer isso, porque o que Margarida está pedindo é algo que é tão importante que faz parte do Livro dos Espíritos, que é a base sólida de toda a doutrina espírita. Toda a doutrina espírita ela tem como base sólida o Livro dos Espíritos, né? Por isso, espiritismo, né? Um neologismo que vem da palavra espírito. De acordo com os ensinamentos dos espíritos, a paternidade aqui, empregando o termo em seu sentido mais amplo, compreendendo também a maternidade, é uma verdadeira missão. Entre aspas, porque está na pergunta 582. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dele, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão o sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avance na estrada do bem. Isso aqui é muito próximo àquilo que Margarida está pedindo para que Matilde está pedindo para que Margarida faça por ela. E por isso que eu achei interessante a gente trazer esse trechinho do Livro dos Espíritos. Isso é tão importante, gente, que agora, na semana que vem, na segunda-feira próxima, a gente está estudando por um outro centro espírita, o livro Há 2000 Anos. E eu fui convidado para falar sobre o capítulo 2 do livro Há 2000 Anos, que tem como tema um escravo. O primeiro parágrafo e o segundo parágrafo desse livro tratam exatamente disso daí. Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Então, você vê, há 2000 anos atrás, isto já era visto e tratado. E ali, o nosso irmão que comenta sobre isso, que é a nossa irmã Lívia, que comenta sobre esse aspecto, há 2000 anos atrás, ela já tinha essa consciência. Ela já sabia sobre isso. Ela já aplicava isso nos filhos dela. Vocês veem, né? Isso há 2000 anos atrás. Nem o Cristo havia ainda o Cristo estava vivendo, porque eles estavam no ano 31, né? O Cristo estava ali exemplificando ainda, e Lívia já tinha essa consciência desse fator da obrigação, do trabalho, obrigação ali, da missão, né? Uma obrigação, uma missão que os pais ali têm com os filhos que Deus está ali confiando como seus irmãos, né? Seus irmãos menores, que estão ali sob sua tutela, né? Muito, muito bacana. Quem quiser depois pode dar uma olhadinha, vai ver que esse pensamento Lívia já ali ventilava há 3.000 anos atrás. Regressando, por tua vez, ao envoltório que liga ao círculo comum de luta terrestre, esquecerás igualmente a nossa conversação desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliados ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas desses instantes divinos, não te deixarão esquecer do todo. Aquilo que eu já comentei sobre o respeito ao livre-arbítrio, ou seja, ela vai ter essa devaneio, essas lembranças, mas elas não são integrais, para que ela possa ter liberdade de ação e responsabilidade sobre seus atos. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. E espera-me, em tempo breve, em tempo breve, viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. A figura ao lado também é uma figura que eu escolhi exatamente para trazer a ideia. O apelo do espírito superior. O apelo do espírito superior. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu seja útil na colheita infalível. Não me recebas nos braços
por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificante e cristalino, quase segura de que se expande a boa consciência. Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garridice e à inutilidade a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Garridices é efeitos, aqueles enfeitar excessivamente, colocar aquele monte de lacinho, colocar aquele monte de babado, e aquela criança que a beleza da própria criança se perde nas garridices que a mãe ali coloca em volta, né? Coisas inúteis. Ela está falando das práticas exteriores, né? Ela está lembrando, ó, pensa no caráter, na edificação de um caráter, na base segura que expande a boa consciência, ou seja, tudo no interior. Deixa o exterior de lado, porque o exterior não leva a nada, né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, né? Não me enfeites exteriores, ó, outra vez, né? Que ajudaremos o vegetal. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Importantíssimo, hein? Não me percas de vista. Não dê mais atenção ao celular do que para mim, para que o amor e a gratidão de Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Não dê mais atenção ao celular do que a mim. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Não me troques pelo celular, pelo amor de Deus. Margarida, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas, do ciúme e da discórdia. Nós já vimos isso, e o que resulta isso com aquela médium que, pelos ciúmes ali, ela teve graves problemas. Novamente, Matilde tocando aqui no coração de Margarida com relação aos ciúmes e à discórdia, porque isso destrói o lar. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas, por ninharia, o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Confia no divino poder, confia em Deus e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoita as fibras mais íntimas do coração. Mantenha fé, mantenha esperança, alimente. A fé é a que alimenta a esperança, né? Na última live eu até falei que a esperança é a filha dileta da fé, e até coloquei algumas coisas relativas a isso no nosso grupo, né? Lembrando que a fé, né, o que eu quis dizer, na verdade, essa ideia da esperança sendo uma filha dileta da fé, é uma ideia que foi cultivada pelo nosso irmão Emmanuel no livro O Consolador, quando ele é perguntado sobre a fé e a esperança, né? A esperança, ela precisa, a fé é a que alimenta a esperança, né? E a ausência da fé, ela faz com que a esperança também fique resumida, muito acanhada. Então, alimentar a fé é realmente o desenvolvimento da linha da esperança. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida, envolvendo em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispíritos. E, carinhosamente, rogou-a ao auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel retornasse ao voltório carnal. Lembram que ela está num processo de desdobramento. A grande mentora encaminhou-se para Gúbio, explicou discreta o trabalho que planeja para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima. Em seguida, despedindo-se de todos, ausentou-se. Gúbio, então, retornou às rédeas do trabalho, notificando que, à exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal, onde se daria o confronto com a falange de Gregório. 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel e Margarida
esses 4 companheiros, eles vão ali ficar por um tempo que possivelmente é indeterminado, até que a irmã Margarida e o irmão Gabriel possam ali estabelecer a proteção por conta deles mesmos, que eles possam ali se desenvolver. O próprio irmão Gabriel e a própria irmã Margarida já encontraram um núcleo, né, que ali eles estão ali com aquela médium, naquele agrupamento. Ali eles iam receber mais informações, iriam se desenvolver, iriam começar a se desenvolver, e aí iam começar a desenvolver as próprias defesas magnéticas através da mudança de pensamento, através da mudança de sintonia, estabelecendo uma sintonia diferente da sintonia anterior. Esses irmãos eles iriam ficar, então, até que isso pudesse ocorrer e que eles pudessem ali caminhar de forma comum, de forma livre. Campos de saída. Esse termo, inclusive, está entre aspas, né, no livro, e é interessante porque são os pontos de interseção entre uma determinada esfera e a outra. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente lembra que eles estão na esfera das trevas. E eles estão agora caminhando para sair da esfera das trevas e adentrar na próxima esfera, que é a esfera aqui do mundo físico, que também é a esfera de início do umbral, da zona umbralina. Aquela zona que foi já estudada por nós no livro Obreiros da Vida Eterna. Aquela região onde encontram-se as casas transitórias, que será, inclusive, o lugar para onde esses nossos irmãos serão, lá no final do capítulo 20, conduzidos. Serão conduzidos para essas casas transitórias, e nessas casas transitórias, como nós já estudamos lá no livro Obreiros da Vida Eterna, alguns ali vão ficar um tempo menor, outros vão ficar um tempo maior, até que eles consigam ali desenvolver condições para eles migrarem para as cidades espirituais e ali darem concurso, levarem adiante todo o seu processo de reconstruir o seu caminho, um processo de uma nova encarnação, uma nova retorno à zona do nevoeiro, como fala a nossa irmã Matilde, né? Então, esses campos de saída são esses pontos de ligação. Se vocês lembrarem, a gente já estudou sobre isso, quem estudou com a gente, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós tínhamos ali, eu até anotei aqui do lado, porque fui até dar uma olhada, porque eu não lembrava bem que capítulo estava. Era no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Nós tínhamos ali André Luiz, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito, e o Jerônimo era o nosso orientador. E ali a dirigente daquela casa transitória, que André Luiz ali estudou naquele livro, chamava-se Irmã Zenóbia. E ela tinha um filho que estava perdido na zona do abismo. E que esse filho era um padre que tinha ali se comprometido muito enquanto encarnado. Você deve lembrar que era o padre Domênico. E que há muitos e muitos anos eles estavam trabalhando com o padre Domênico, procurando trazer até um desses campos de saída. Esse campo de saída era exatamente essa zona de interseção entre as trevas e aquela região umbralina, que se encontra a casa transitória. Então, ali no capítulo 5, que antecede o 6, é aquele que a gente estudou, em que André Luiz estava caminhando por essa região ali umbralina, em que ficam as casas transitórias, em que ele deveria caminhar em completo silêncio, e ele não caminhou com todo esse silêncio, foi ali, teve alguns contratempos. Quem quiser depois retorna lá para compreender um pouco melhor como ele foi esclarecido, aqueles contratempos que eles tiveram, e chegaram até essa região em que se encontrava ali o nosso irmão, o padre Domênico, né? O padre Domênico, ele foi trazido até aquela região, ele foi ali atendido pela a sua mãezinha, né, que ali conversou com ele, porque a Zenóbia, o André Luiz, a enfermeira Luciana e o próprio padre Hipólito, eles não eram visíveis. O nosso irmão, o padre Domênico, não era capaz de vê-los. Por quê? Porque eles não tinham feito esse processo
que o nosso irmão Eloy, o André Luiz e o Rúbio fizeram para se tornarem visíveis nessa região onde eles se encontram, essa região de trevas. Eles não adensaram o seu perispírito lá no capítulo 3. A gente viu que, quando eles chegaram naquela região, eles se adensaram, eles apropriaram-se daquele material, né, daquela região, para que o seu perispírito pudesse se tornar mais denso e eles pudessem, então, ali se tornarem visíveis e pudessem interagir dentro daquela região com plena visão, sendo visíveis para todos que estavam naquela região, inclusive para que eles pudessem trabalhar com todos esses irmãos que estão sendo atendidos dentro dessa região de trevas. Mas lá no Obreiros da Vida Eterna, aquilo fica muito claro. Eu até na época lembro que eu comentei com vocês que eles, todos os três ali, o André Luiz, o Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o próprio orientador, que era o Jerônimo, eles não eram visíveis. O nosso irmão, que estava sendo atendido ali, o Padre Domênico, não os via. Não os via. Por isso, eles tiveram que chamar um outro espírito que se encontrava com uma condição mais adensada e que pôde conversar com o Padre Domênico. E tem até uma passagem muito, muito bonita ali, né? Que a nossa irmã, a Zenóbia, ela se sentiu tão assim, ela se sentiu assim com tanto carinho, ele está ali conseguindo sair daquela situação que ela chora. E Domênico fala, ele não a via, né? Mas ele sente as gotas e fala assim: eu sinto como se alguém estivesse chorando por mim. Muito bonita essa passagem. Depois, quem quiser, dá um retornozinho ali. É muito interessante e mostra. É interessante que aqui a gente vê exatamente esse campo de saída ali no próprio livro Obreiros da Vida Eterna, que nós ali passamos de uma maneira um pouco mais superficial. Não era assim o objetivo daquele momento. Eu até comentei muito sobre isso, mas eles não eram visíveis. E aqui uma situação bem diferente. Nós vamos agora, no capítulo 20, caminhar para esse campo de saída, essa zona de intercessão, que é o máximo que eles podem ir, como ali espíritos adensados, da maneira como eles estão adensados. Eles não conseguem, vocês vão ver que no capítulo 20, eles estão sendo auxiliados pelos quatro para volitarem até aquela região. Mas daquela região para cima é um outro passo. É um passo que vai ser dado além. E para esse passo ser dado além, há primeiro que ter esse confronto com a falange de Gregório. E ali a gente vai entender. E aí é que eu vou voltar novamente a essa luz que foi citada aqui, da nossa irmã Matilde, né? Essa luz que vai espargir, e o resultado dessa luz que vai espargir e que vai realmente proporcionar essa vasta libertação que a gente vai ver no capítulo 20. Realmente o capítulo 20 ele vai trazer o fechamento desses pontos que foram ficando aqui no capítulo 19, a luz que foi citada, o campo de saída, esse confronto. O que é um confronto? O que é um confronto no mundo espiritual, né? A gente vai entender isso lá no capítulo 20. O que é um confronto? Como se dá um confronto? Alguém vai guerrear com alguém? Alguém vai empunhar espadas para alguém? Será que é isso? Eu acho que não, né? É só a gente lembrar o que Jesus falou, né? Aquele que quiser seguir-me, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Aquele que quiser, está no teu querer. Tá no teu querer. Se você quiser ficar mais meio século aí, quiser ficar mais 500 anos aí, mas a oportunidade vai ser dada. E vamos ver o que vai acontecer com essa divina oportunidade. Gente, o que eu tinha para falar do capítulo 19 é isso. Vou abrir para vocês agora e estamos prontos para a gente ouvir comentários. Eu trouxe bastante coisa aqui fora e peço desculpas, eu tomei até um pouco mais de tempo, né? Acabou consumindo 2 minutos a mais. Normalmente a gente termina até 9h15, mas eu acredito que o que eu trouxe de fora realmente enriqueceu um pouco mais e deu uma ideia um pouco maior do que a nossa irmã Matilde perde para a nossa irmã Margarida. Não é uma tarefa fácil.
Alguém gostaria de colocar alguma coisa, algum comentário? Por favor, vamos aproveitar a oportunidade aí para a gente abrir um diálogo. Não acredito que ninguém tenha tido nenhuma linha, ninguém queira comentar nada, alguma passagem que tenha lembrado, e que possa enriquecer, trazer alguma coisa interessante para a gente. Edu, você é fantástico nos desenhos, nas colocações que você coloca lá e monta. Realmente, eu nunca vi nada igual. Outra coisa, que linda aquela foto do nenezinho que nasceu e pôs a mãozinha assim no rostinho e, e parece que ele beija a mamãe, né? Que coisa linda aquilo lá. Olha, e outra coisa, que responsabilidade. Oi? O que eu gastei de tempo procurando essa Acredito. Lindo Mas, aquilo ali. Hoje à tarde eu li todo o material que você mandou e eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, aí você ampliou aqui, é enternecedor, é lindo demais. Quando eu encontrava a imagem, parecia que vinha um refrigério. Para ser um professor. Sabe, vinha um refrigério no coração, quando eu vi a imagem, é como se falasse assim, esta, sabe? É como se alguém ficasse... Veio, né? Esta. É lindo. É. Parece que o nenenzinho abraça a mamãe e beija o rostinho da mamãe, né? É fantástico. Que momento que aquela câmera pegou, né? É. E outra coisa, assim, que eu achei, de tudo isso aí que você falou, a questão 582, né? Pode-se considerar a paternidade como uma missão. Como endireitar o caráter do seu filho? Que felicidade nós que temos filhos adultos, até netos também, que são pessoas de bem. Porque tem muita gente que faz tudo e fica para a próxima encarnação. Uma vez eu assisti uma palestra que a mãe estava desesperada, a mãe era uma mãe exemplar, uma mãe dedicada e tudo, mas o filho dela, meu Deus, era um filho danado, terrível, acabou sendo até preso por assassinato até o menino. E essa mãe era uma mãe, nossa senhora, eu vivi com a família, era vizinho dos meus pais, e uma super pessoa. Então, em uma palestra que eu vi uma vez, me acalentou a alma, porque ela falou assim, a moça falou na hora, se você não conseguiu, não se preocupe, ele vai nascer seu filho e você uma hora vai conseguir, não desista, né? Então, quer dizer, como endireitar o caráter do seu filho? Se este sucumbe por sua falta, carregarão apenas os sofrimentos, né? Porque não fizeram nada que dependia deles para o seu adiantamento. Mas muita gente faz e também não consegue. Não é uma tarefa fácil. Não. Eu acho que a tarefa mais difícil que há no mundo inteiro é educar um serzinho. Criar o papagaio, o cachorro, o passarinho, o gatinho é muito fácil. Mas educa. Faz ele inglês, põe óculosinho, põe botinha ortopédica, põe aparelho no dentinho, leva na escolinha, faz a liçãozinha. Quero ver se isso é tarefa fácil. É uma missão mesmo. Tanto é que, atualmente, muitos casais nem imaginam ter filhos, né? E também tem a lei da procriação, mas também ficará para uma próxima, né? Eu acho assim, realmente, quem conseguir, como no final, essa mãe, tudo que ela fez, né? E engraçado falar tudo isso que é tão verdadeiro e chega aqui nós, ó, esquece. É o que ela falou, né? Você vai ter reminiscências, né? Mas tem o seu livre-arbítrio, mas você terá reminiscência. É um pedido. Só que esse capítulo foi uma aula que envolveu vários livros, várias coisas, muito, muito rico, né? Achei muito interessante, e as suas colocações, os seus desenhos, a sua demonstração, a sua explicação, sabe? São fantásticas, parabéns. Tá? Eu realmente não tenho o que acrescentar, você foi bem perfeito, bem
colocou muito, fez a síntese da síntese, assim, e ainda assim muito rica, suas colocações. Obrigada pela oportunidade, viu? Gostei muito. Eu que agradeço pela oportunidade de poder servir, de poder ajudar, de poder compartilhar. Porque é só dessa forma realmente que a gente vai realmente edificando os nossos corações, essa paz, esse caminho, vai edificando essa gratidão, essa amizade. Né? Essa amizade que, gente, a gente não está aqui por um acaso, ninguém está aqui por um acaso. A gente não está nesse grupo por um acaso. Não imaginem que foi um acaso. Isso não foi. Não existem acasos. O Edu? Oi. Assim, a Matilde, quando ela né, se planejou em ter o Gregório como filho, ele com tantos... nossa, né? Chegar lá no fundo, vamos dizer, no fundo do poço, não, no fundo das trevas, né? Ele, mesmo assim, ela sabe... Eu sei que é muito mais fácil. Eu acho que ela tá estando com ele perto para poder educar, dar amor, carinho, do que ele estando lá longe, fazendo tudo o que ele estava fazendo. Ela sabe que, no fundo, ia ser uma criação difícil, ou ele pode, com toda a luz que ela tem, energia e tudo mais, apesar que ela tem isso quanto lá em espírito. Não que mude muito, né? Porque tendo o espírito você traz, mas você tem esse véu de esquecimento, essa coisa toda. Certamente ele vai ser uma criança complicada. Sim, no próximo Porque eu acho capítulo nós vamos estudar isso. Ah, tá. Tá na sequência. Ela ainda vai falar um pouco a respeito disso. Sim, haverá problemas. Ela não vai ficar com ele, eu já vou antecipar alguma coisa só para gente. Ela vai ser mãe dele, mas ele não vai tê-la por muito, muito tempo. Num determinado momento, ele vai caminhar sozinho. E nesse caminhar sozinho, ele vai ter, como a gente já sabe, ele é uma pessoa, ele tem um potencial mediúnico muito alto. Esse potencial mediúnico ali vão aparecer milhares, centenas de obsessores. Vai ter um confronto existencial, a vida dele não vai ser uma vida fácil. Enquanto ela estiver presente, é o que nós vamos ver no próximo capítulo, enquanto ela estiver presente junto da vida dele, educando, ajudando a progredir, ele vai ter uma certa proteção da luz que esparge dela. Mas, como ela deixa muito clara, vai ter um determinado momento da vida em que ela vai partir, porque aí ele vai ter que mostrar para ele mesmo que ele também tem condições de levar adiante o concurso da vida sem ter que ficar sempre protegido pelas luzes dela. Ele vai ter que edificar a luz. E como ele vai edificar a luz? Servindo e trabalhando ao próximo. Ele vai começar a edificar a luz própria, e essa luz própria ela vai ali servir como uma proteção. É aquilo que a gente cansa de dizer para aquele que é um médium ativo, ostensivo, que se ele está trabalhando, não abandone o trabalho da casa espírita, porque ele abandonando esse trabalho, esse servir ao próximo, ele acaba ali, vamos dizer assim, apagando essa luz. E apagando essa luz é como se ele estivesse nas trevas. E estando nas trevas, ele está sintonizado a esses irmãos que estão nas trevas. E aí, em vez de ele ter aquela luz que, de certa maneira, lhe proporciona um estado vibracional, um estado de sintonia, que o protege, de certa maneira, ele perde essa proteção e fica ali senhor dos seus próprios atos, das suas próprias consequências, pelos aquilo que ele abriu mão. Então, ele realmente vai ter uma vida um pouco conturbada, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, que ela vai comentar alguma coisa referente a isso, e inclusive isso que eu já estou adiantando. Em um determinado momento da vida, não muito tarde, ela sai, para que ele possa caminhar com os próprios pés. Ele vai ter, vamos dizer, no início da vida dele, ele vai ter uma luz que vai proteger, porque ele precisa, e senão não tem nem condições. Imagina a
carga de obsessores, a carga de vingança que vai vir sobre ele. Então, inicialmente, ele até vai ter uma proteção dela, mas depois ela abre a mão dessa proteção em prol dele próprio, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa edificar a própria luz e possa auxiliar a muitos que ele prejudicou no passado, usando os recursos que ele vai ter ali. É algo muito bacana. Não é fácil. Acho que uma pessoa dessa pode até ser levada à loucura, né? Pode. Não é fácil. Ele vai ter um apoio muito grande no início, mas depois ele vai ter que começar a caminhar com as próprias pernas. Ele vai ter que refazer o passado delituoso dele. É aquela descrição de médiuns que a gente encontra no livro Emmanuel, né? Emmanuel, e o livro chama-se Emmanuel. Ali tem uma descrição dos médiuns, né? Quem são os médiuns na sua generalidade. Depois, quem quiser, dá uma lidinha. Está no livro Emmanuel, de Emmanuel. Se não me engano, está ali mais ou menos na página 50, por ali. É bem no começo do livro. E tá assim, o tema é: quem são os médiuns na sua generalidade? Você lendo aquilo ali, você vai falar: achei Gregório. Achei Gregório. Achei Gregório. Uma coisa também que me chamou a atenção, Edu, na hora que ela fala, ajuda antes de procurares auxílios, compreende sem exigir compreensão imediata, desculpa os outros e vai citando, né? Me pareceu naquele livro Boa Nova, quando Jesus fala com Joana de Cusa, e ela vai reclamar do marido, e no fim o Jesus fala um monte de coisa para ela, e ela fica até grávida do marido, e depois ela acaba queimada lá na fogueira, né? Me pareceu... Eu ficava ouvindo a voz do Jesus falando para ela lá o que dá para falar aqui. Dá sem o propósito de receber. Não persiga, porque ela queria que ele fosse cristão, e ele não era. Né? E ela vai lá falar com Jesus. E eu falei, meu Deus, como a mulher tem que... Ai, Jesus! Né? Se submeter a tanta coisa, nossa. Ela queria... Me lembrou muito a Joana de Cruz. Ela queria seguir Jesus. E Jesus fala para ela: vai ter com teu marido, porque é ali que você precisa semear, ali que você precisará. É exatamente o caso da Lívia e do Públio. Públio não seria Emmanuel hoje se não fosse Lívia. Não tem como. E ali aquela passagem que você fala, aquela queima na cruz, né? Aquela queima, é que ela estava seguindo Cristo, né? E naquele momento ainda Roma perseguia e matava aqueles que seguiam o Cristo. Então ela foi levada a um local onde ela seria queimada e o filho dela também seria queimado. Os dois estavam ali. Mas para que eles não morressem queimados, bastava que eles abjurassem, né, a Jesus. E o filho pedia piedosamente para que ela abjurasse Jesus. E ela vira para o filho e fala: cala-te, porque seja aquele que é o seguidor do Cristo, aquele que dê testemunho, e dê testemunho até o último sentido. Joana de Cusa, segundo o que nos consta, hoje é aquele que nós conhecemos como o espírito que acompanha o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que é a irmã... Quem, o Divaldo, está falando? A Joana de Ângeles. Essa era a Joana de Cusa naquela época. E não sabia. Pelo menos é o que é o Divaldo Ponta. É a palestra de hoje no CETELV, a vida da Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles, lá foi Joana de Cusa, pelo menos é o que Divaldo consta. O próprio Divaldo conta. Que o Divaldo tem uma, não sei se é uma palestra ou uma entrevista, e ele conta toda a história da Joana de Cusa e a Joana de Ângeles. É muito interessante. Muito bonito. Realmente é lindo demais. Vou procurar, porque deve ser muito interessante. Inclusive, o próprio Divaldo é esse filho que pedia para ela abjurar. Você vê que como eles estão colocados de novo juntos,
Eles ficam caminhando. É como Olívia e Públio. Quantas vezes será que eles já não tiveram juntos? A gente não sabe. O Emmanuel, né? Emmanuel e Lívia, a gente não tem essa ideia, né? E ali existe, isso está na internet, quem citou aí, realmente é isso mesmo, né? Essa ligação, ela vem lá do passado. E o próprio Divaldo fala a respeito disso, né? A última encarnação da Joana de Ângeles, ela foi aqui no México, se não me engano, como Soror, não lembro o nome, Soror alguma coisa. Ela sempre esteve junto na área da igreja, né? Sempre ali. Né? É muito interessante, vale a pena. Quem quiser depois, é muito interessante. É que eu não tinha me preparado para isso, mas eu tenho todo esse material, tenho tudo acertadinho. É que às vezes eu não lembro tudo, né? Mas essa parte eu lembro. Bacana você ter citado, mas é isso mesmo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Compartilhar com a gente mais alguma coisa? Bom, então semana que vem a gente continua. Nós estamos indo para o finalzinho do livro, capítulo 20. O capítulo 20 vai ser também... Mas dia 4 vai ter outra coisa, não é? Não vai ter o livro. Dia 4 agora é o capítulo 20, normal. Mas eu anotei alguma coisa, que é você, dia 4, da High Tech. Não. Dia 4 é segunda-feira. Dia 5 é o nosso. Ah, desculpa. Marquei errado. Tá, verdade. Dia 4, segunda-feira. O feriado do dia 12 vai ter normal, Edu? Olha, eu acredito que não vai ser necessário. Porque a gente vai ter no dia 5 uma parte do capítulo 20. Depois, no dia 12, seria o feriado. Aí, no dia 16, a gente termina o capítulo 20. Né? Deixa eu pegar. Dia 19. Não, aí é o dia 19, que é o com Saulo. Isso. Deixa eu pegar aqui. Olha, dia 5 é a primeira parte do capítulo 20. Dia 12, a gente não tinha colocado nada. Dia 19 certo. É o encerramento com o Saulo. Isso. Então, hoje é a aula do dia 28. Nós vamos ter que fazer dia 12, sim, com certeza. Então, nós vamos fazer dia 5, a primeira parte do capítulo 20, dia 12, a segunda parte do capítulo 20, e no dia 19, a live de encerramento. Senão não dá. Com o Saulo, que foi marcado com ele. Então, aí a gente faz o encerramento no dia 19 com o Saulo. O Saulo ficou marcado para o dia 19 ou era dia... Eu marquei dia 19. Dia 19. Eu marquei dia 19. Está lá na folhinha, dia 19. Então a gente faz no dia 5 a primeira parte do capítulo 20, no dia 12 a segunda parte do capítulo 20, a gente encerra o livro, e no dia 19 a gente deixa para a gente fazer perguntas, para a gente poder interagir com ele e tirar todas as nossas, vamos dizer assim, as dúvidas remanescentes. Passado do dia 19, a gente pula uma semana sem nada, porque aí em novembro a gente inicia ali umas 4 lives, mais ou menos, para, como eu estava falando no início, para a gente estudar um pouquinho algumas mediunidades que nós vamos nos aprofundar no livro Os Domínios da Mediunidade. Esse seria para encerrar esse ano, seria ali em novembro. Umas 4 ou 5 lives, eu não sei ainda, estou vendo com o Roberto como é que a gente vai fazer. E aí, no início do ano que vem, lá para a primeira semana de fevereiro, a gente já começa o livro Dos Domínios da Mediunidade. E aí vai ser muito legal. Muito legal. É um livro muito, muito legal. Vai ajudar bastante para todos nós que estamos ali, principalmente a pessoa que está caminhando ali no desenvolvimento mediúnico, vai encontrar coisas ali que realmente vão ter muito estudadores, vão trazer muito conhecimento para a gente. Eu só não vou fazer slides porque são 30 capítulos, seria algo insano, daria 1.500 slides. Seria como fazer tudo. É muita coisa.
mas que valeria a pena fazer, valeria. Um dia, quem sabe, eu ainda faço. E que se perde muito tempo procurando imagens. Aquelas imagens, você perde muito tempo. Não sei nem como é que você consegue. Meu Deus, é muita coisa. Fico até de madrugada, às vezes, fazendo. Com certeza, tenho certeza que você deve demorar, assim, 1 ou 2 dias até inteiro fazendo, se você somar todas as horas. Mais tempo do que isso. Mas tudo bem, isso não faz questão, eu fico grato de poder servir. Que isso ajude as pessoas a compreender. Para mim, isso já é tudo que eu quero, tudo que eu gostaria de fazer. Servir e ajudar. Bom, gente, é isso. Semana que vem, então, a gente volta, vamos fazer a primeira parte do capítulo 20, e no dia 12 a gente encerra. E dia 19 a gente estabelece as nossas perguntas. Vamos pensando no que a gente pode apresentar para o Saulo, ele vai estar lá como ele falou, de excelente boa vontade, para nos auxiliar, e mesmo que seja alguma coisa que não esteja assim, diretamente ligado ao livro, mas que ofereça ali alguma coisa que possa enriquecer para a gente, por que não? As perguntas vão estar abertas. Tá? Por isso que a primeira ideia era, vamos fazer isso no YouTube direto e tal. Aí o próprio Saulo falou para mim, na última vez que eu conversei com ele, falou, não, faça pelo Zoom mesmo, porque assim a gente tem que nem a gente faz no NEP, né? A gente tem uma possibilidade de uma interação melhor, você não precisa ficar escrevendo no chat, o chat é limitado, né? Você pode colocar com as suas palavras o que você está perguntando, como você imagina perguntar, e ele vai entender e vai poder te auxiliar. Melhor do que o chat. Né? O chat é algo muito... Você só tem aqueles 120, são 128 caracteres e mais nada, né? Então a pergunta tem que ser muito condensada, às vezes você não consegue perguntar, e aqui a gente vai poder interagir, vai poder perguntar numa boa. Eu falo, não, vamos fazer pelo Zoom mesmo, então essa coisa é a melhor solução para todos nós. Agradeço a todos. Quem poderia fazer para a gente a prece de encerramento? Eu quero fazer, Edu. Por favor. Vou seguir aqui a minha amiga Rosi. Tem uma conclusão final no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que, para encerrar, o André Luiz fala umas palavras muito lindas, e aí quando eu li hoje, eu terminei de lê-lo, falei, eu vou guardar isso aqui para falar à noite lá com o Edu. Tá? Então, vamos começar. Inspira, se acalma, expira gratidão, imagina Jesus. Vamos imaginar que teremos uma noite tranquila, serena, renovando o nosso corpo, nossa alma para amanhã. E assim, Senhor Jesus, faze-nos dignos daquele que espalha a verdade e amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajudas aos que se despreocupam de si mesmo, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos, Senhor, a honrar teus discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo das nossas almas a erva daninha da indisciplina, do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos, Senhor, o passo rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Senhor, glorifica-nos, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.